Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Coisa boa, amém? Meus irmãos, abram as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 2, amém? Quero aqui louvar a Deus por mais esta oportunidade de poder fazer menção da sua poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, que nos permite esta oportunidade. Estou feliz de voltar a esta casa, viu, meu pastor? Deus abençoe, cooperadora Pamela, amém, o cooperador Denilson. Eles dispensam comentários na minha vida. De vez em quando eu olho o pastor Rogério, eu sinto inveja santa. Eu falo, meu Deus, tem essas duas joias na mão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu e a minha casa amamos vocês em Cristo Jesus, vocês sabem disso. Pastor Rogério, uma vez mais, Deus abençoe. Meus irmãos, estava falando ali para o pastor Rogério, o diácono Denilson põe a gente nos estreitos, né, irmão? Olha o tema. Para o próximo nível exige alinhamento. E ele me chamou no pé do monte, viu, irmãos? Nós estávamos no pé do monte, ele me fez o convite, eu subi para o monte, e eu falei, Jesus, me dá uma palavra. E o Senhor me deu essa palavra. E eu não vou levar uma vírgula daqui. Não vou. Porque o próximo nível exige um alinhamento. Talvez você não está entendendo o que é alinhamento, eu vou simplificar. Responsabilidade. É isso que exige. Responsabilidade. Você sabe o que significa isso? Talvez para você alinhamento ficou difícil, então eu vou melhorar. Responsabilidade. Você tem uma missão diante do céu. Você acha que você não tem? Tem. Se você acha que você veio aqui só para ser mais um, se enganou. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu te entreguei uma responsabilidade. 2 Reis, capítulo 2, verso de número 9 e 10, diz assim o texto. E aconteceu que, tendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pergunta-me, o que queres que eu faça por ti, antes que eu seja arrebatado? E Eliseu disse, rogo-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. E respondeu ele, coisa difícil pedistes, ou dura coisa me pedistes, não te abstenha. E olha só isso aqui. Mas se me vires, quando eu for levado de ti, assim te será feito. Mas se não me ver, não será feito. Amém? Se sente adorando e glorificando, porque você tem essa responsabilidade também de adorar ao Senhor. Meus irmãos, que texto glorioso, maravilhoso. Algumas pessoas têm até uma ideia errônea desse texto em questão, mas é um texto que nos traz uma lição e nos mostra o que é ter uma responsabilidade diante de Deus. Veja bem, todo instrumento que Deus pega para a sua glorificação, ele vem incumbido de uma responsabilidade. Eu vou de novo. Todo instrumento que Deus escolhe para o seu nome ser glorificado, ele vem incumbido de uma grande responsabilidade. Só para você entender, a primeira vez que nós vamos ouvir falar de Eliseu na Bíblia Sagrada é no livro de 1 Reis, capítulo 19. A Bíblia diz que Elias, após ser caçado por Jezabel, ele agora vai se esconder e ele deseja a morte, meu pastor. Então nós vamos nos deparar com dois personagens em situações diferentes. Elias triste, Elias abatido, Elias pedindo a morte, com uma chamada profética na sua vida. Um homem
que tinha intimidade e relacionamento com Deus, mas cansado devido a algumas adversidades da caminhada. E você se cansar na caminhada não é pecado, é normal. O que não é normal? Você querer parar no meio da caminhada. Não tem problema em você cansar, em você parar para respirar. O problema é você largar e abandonar tudo aquilo que Deus te entregou. Porque Elias, ele pede a morte. E Deus brada do céu e diz: não, levanta-te, põe de pé. Vai ungir o rei da Síria, vai ungir o rei de Israel, e vai ungir o seu sucessor. Você não para antes de ter até um sucessor. A Bíblia diz que agora Elias se depara com Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, ele está trabalhando, tem a sua responsabilidade, está cuidando dos pastos, de uma 1/10 parte, está cuidando de bois. E isso aqui, pastor Rogério, é interessante, porque todo instrumento de glorificação que Deus escolhe, não está desocupado, está fazendo alguma coisa. É por isso que às vezes eu olho para alguns crentes e digo: mas hoje eu estou trabalhando, hoje eu tenho um compromisso. É justamente do porquê Deus te chamou, porque você tem uma responsabilidade. É por isso que você é escolhido, é ungido, é separado de Deus. Por quê? Porque você não é preguiçoso, você está cumprindo com a sua responsabilidade lá na sua casa e precisa cumprir com ela aqui também. Moisés estava pastoreando, Gideão estava no lagar malhando trigo, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Então todo mundo está com ofício. Até José estava trabalhando no Egito, trabalhou na casa de Potifar, trabalhou na prisão. Sempre que Deus escolhe um instrumento para a sua glorificação, Ele está fazendo alguma. Deus ainda não me viu. Talvez é porque você está sentado sem fazer nada. Livro do Êxodo, a Bíblia diz que quanto mais Faraó batia, mais o povo crê. Até do porquê não existe crescimento sem trabalho. Se você quer crescer e não está trabalhando, Deus te trouxe aqui para te dizer: começa a trabalhar. Só que isso daqui é interessante, porque para o próximo nível exige alinhamento, uma responsabilidade. A Bíblia diz que Eliseu, ele está muito confortável. O texto bíblico não diz a palavra confortável, mas nós entendemos que ele está trabalhando, ele está cuidando do que é seu. Detalhe, por ele estar cuidando de uma 1/10 daquilo que ele tinha, ele era um homem rico, ele era um homem de posses, ele era um homem que tinha como sobreviver. Então a Bíblia diz que agora Elias se encontra com ele e não diz uma palavra. O texto sagrado diz que Elias passa uma capa por cima de Eliseu, mostrando para Eliseu que Deus tem uma chamada profética na sua vida. A Bíblia diz que Eliseu vai atrás de Elias, e quando ele chega até Elias, o texto diz que ele diz assim: olha, deixe-me ir, se despedir do meu pai e da minha mãe. O texto diz que Elias olha para ele e diz: vai. A Bíblia diz que ele foi, se despediu da mãe e do pai, e quando ele volta, aquilo que ele estava fazendo, cuidando dos bois, cuidando das vinhas, das suas carroças, o texto sagrado diz que Eliseu mata os bois, dá aos pobres e ao profeta para comer, toca fogo nas carroças, e ele segue o profeta. Por quê? Todo próximo nível exige decisão. Todo próximo nível exige renúncia. Todo próximo nível exige alinhamento com a vontade de Deus,
que é boa, perfeita e agradável. Quando o profeta chama Eliseu, no ato de passar o manto por cima dele, anunciando a chamada profética, e Eliseu olhou para a situação e ele compreendeu que era o momento, que era a hora, que Deus estava levantando ele ministerialmente para ser uma voz profética no meio do povo, porque a situação do povo era de idolatria, corrupção, era uma situação contrária, aonde muitos já estavam abandonando a voz de Deus. Ele compreendeu que o próximo passo exigia a responsabilidade, a decisão, o posicionamento, para que ele se encaixasse na vontade de Deus. Ele entendeu que não tinha plano B, plano C. Não, ele entendeu que agora era o plano daquele que chamou, daquele que é responsável, daquele que pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Sabe qual é o problema? Que você não vou falar. Sabe qual é o problema? Que você não evolui ministerialmente? Você ainda está guardado com plano A, com plano B, com plano C, com plano D, se esquecendo de quem te chamou. O problema é porque você vive uma vida de mesmice, entra ano, sai ano, você continua no mesmo lugar, na mesma posição, porque você ainda está vivendo o plano B e o plano C, se esquecendo que aquele que te chamou é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Se ele te chamou, a responsabilidade é dele. O problema é que essa decisão vai exigir uma mudança de cenário. Ela vai exigir que você abandone a zona de conforto. Quem escolheu o tema foi o Denilson. Ele estava bem financeiramente, eu vou falar. Ele estava bem financeiramente. Ele estava bem psicologicamente, ele estava bem porque ele estava na casa, ele estava bem porque ele tinha como sobreviver. Aí quando Deus chamou, falou: a dependência agora é minha. Deus, ele mexeu em duas áreas de Eliseu, financeira e sentimental. Tem crente que quando Deus aperta no financeiro some. Tem crente que quando Deus no sentimental desaparece. Está pronto para viver o próximo nível? Mas o próximo nível exige uma responsabilidade de confiança. Eu vejo uns camaradas dizer assim: não, eu vivo pela fé. Que fé? Com dinheiro na conta? Que fé? Com o armário cheio? É isso, fé? Cuidado. Olha o que Elias disse para Eliseu: dura coisa tu me pé. Cuidado, quer viver pela fé? Está na zona de conforto, pastor. Posso falar? Vou falar. Vem para a igreja. Não quer nem sair da zona de conforto, que não quer ter responsabilidade, que não pisa em culto de doutrina. Não, quem não pisa em culto de doutrina não quer ter responsabilidade. Não quer. Não, irmão, eu não tenho medo de cara feia não, que eu sou feio. Não tem problema, vou dar lugar. Não pisa em culto de doutrina, não quer ter responsabilidade. Por quê? Ah, pastor, eu gosto de fogo. Aqui, ó, labaredas de fogo. É a palavra do Senhor. Não, pastor, eu gosto do remanto. Ué, não existe manto sem isso aqui. Não existe igreja sem doutrina. Talvez é por isso que você ainda não chegou no próximo nível. Porque quando chega no nível de aprendizado, porque eu acho, não, você não acha nada. O próximo nível exige
exige priori. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, verso 37, quem ama mais mãe, mais pai, mais filho, mais filha, mais esposo, mais esposa, esse não é digno de mim. Aí Jesus vai mais, Mateus capítulo 16, verso 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e carregue diariamente. O próximo nível exige responsabilidade. Em outras palavras, Eliseu queimou as pontes que podiam fazer ele retornar ao par. Está na hora de queimar as pontes que te levam para o passado. Sai do lugar físico, mas o lugar ainda não saiu de dentro de você. Está que nem o povo saiu de dentro do Egito, mas o Egito não saiu de dentro. Está na hora de você queimar a ponte. Está na hora de você largar o planozinho B, o planozinho C. Está na hora de você largar o pecado de estimação. Está na hora de você abandonar as velhas práticas, porque o novo nível da parte de Deus vai chegar para a tua vida. Mas exige renúncia. Exige, não é talvez, é uma O próximo nível existe alinhamento com a vontade de Deus. Eu vou de novo. O próximo nível exige um alinhamento com a vontade de Deus. Não é a tua. Você quer saber quando você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a tua? Não, porque eu acho. Porque não tem nada a ver. Porque eu não vejo problema. Porque toda vez que você é confrontado, você usa essas frases. Vocês estão comigo? Ah, tá. Todas as vezes que Deus te confronta, você usa, não tem nada a ver. Eu não vejo dessa forma. Para mim não tem problema. Você já viu o crente que disse, eu nasci assim, eu sou assim? Antes de Deus te entregar qualquer coisa, eu disse antes de Deus te entregar qualquer, Ele sonda coração. Tem um salmo que eu gosto muito dele, pastor, e ele faz parte das minhas orações. Senhor, me sonda e procura sinceridade em mim. Se não houver, me ajuda, porque eu preciso. O Senhor pode te sondar e hoje achar sinceridade? Com a responsabilidade que Ele te deu, com aquilo que Ele te entregou, com aquilo que Ele te chamou para fazer, com aquilo que Ele delegou na sua vida para fazer? Ou você está na zona de conforto, que todas as vezes que você é confrontado, você volta para trás e senta? Ou todas as vezes que alguém diz um não para você, você já vou parar, vou sair, vou entregar? Você ainda não aprendeu ainda a conviver com o Evangelho ele vai te dizer mais não do que sim, porque na verdade é isso que você devia se olhar no espelho e dizer mais não para você do que sim, porque o não de Deus ainda, Ele te guarda, Ele te livra, e Ele ainda vai te levar para morar no céu, porque tem nãos que Deus diz para mim e para você, que é muito melhor do que qualquer sim que qualquer homem na face da terra possa te oferecer. Posso pregar? Posso entrar no texto agora? Porque eu vou entrar no texto agora. Isso foi só para você entender. Eu vou entrar no texto agora. Porque ele encontrou. E ele recebeu uma chave. E ele veio, não veio? Você veio, não veio? Você está aqui, não está? Alguém te obrigou? Então prepara o lombo que agora vai. Ele chamou. Ele entendeu que ele precisava abandonar algumas coisas. Ele precisava abandonar. Sem plano A, sem plano B, sem plano C. Confiando no plano do eterno. Seguindo a quem? A Elias.
ele seguia mais ninguém. Veja bem, ele está seguindo o líder dele, ele está seguindo alguém que se responsabilizou pela chamada dele. Aí ele some do capítulo 19 e não aparece mais. Ele só vai aparecer no capítulo 2 de 2 Reis. E quando ele aparece no capítulo de 2 Reis, a Bíblia diz que eles estão em Gilgal. Alguns historiadores, dentre eles um renomado historiador britânico ou inglês, Matthew Henry, por volta do ano 1700, ele concorda, teólogo, um dos mais renomados, ele concorda que o capítulo 2, os versos primeiros, é uma caminhada espiritual para o aprendizado e para o amadurecimento do chamado do ministério profético na vida de Eliseu, porque eles estão em Gilgal. Gilgal, historicamente, o primeiro lugar aonde Israel acampou após atravessar o Jordão, e foi em Gilgal, que lá celebrou-se a Páscoa, se renovou a aliança, se fez a circuncisão. Josué capítulo de número 5, só para você entender o que Gilgal significa. Aí, Jesus. Lugar de começo e consagração, representa uma caminhada, separação do pecado, por causa da circuncisão, separa o pecado para um novo corpo. Ó Eliseu, você decidiu abandonar, não decidiu? Agora você está aqui, não está? Agora aqui é lugar de separação de uma nova criatura da velha, porque o próximo nível agora vai exigir um alinhamento, e alinhamento é uma linha reta, não existe curvas, é uma retidão, aonde Deus puxou, e Deus disse, agora é comigo, porque agora é alinhado. E vou te falar, o prumo de Deus alinhado, porque tem gente aqui essa noite que Deus está puxando o prumo, viu? Porque tem gente aqui essa noite que Deus está medindo com prumo, viu? E vai entrar no prumo de Jeová, vai, porque agora existe uma separação. Não veio para Gilgal? Não está aqui? Eu mudo quando Deus quiser, Ele já quis, mas agora Ele vai apertar para te mostrar que Ele é Deus, viu? Vou falar isso aqui, meu pastor, aqui uma coisa, lá fora outra, aqui uma coisa no trabalho outra. Deus vai apertar, viu? Vai ter mudança, vai mudar. Vai essa vida dupla que vive aqui e vive em casa. A boca que glorifica aqui é a boca que fala palavrão lá no serviço. A boca que adora aqui é a boca que profana lá no serviço. Vai acabar, vai acabar. Não, eu não vim brincar não, irmão. Vocês me encontraram aonde no dia que me chamaram para pregar? Então eu não estou lá perdendo tempo não. Eu não estou meia-noite no meio da rua batendo perna não. Frio, tá, meu pastor? Para estar lá o negócio aí, né? Tem que ser crente. O negócio estava frio, irmão. Então eu não vim brincar não. Tá quente o negócio aqui, mas lá estava frio no dia. Gilgal é um lugar que começou a santificação. Até do porquê, quando nós vamos ver mais para frente, Gilgal é lugar onde se forma o profeta. E ninguém forma o profeta. Tem gente que acha que formar, me perdoe, eu nada contra. Tem gente que acha que formar o profeta é só você acordar num belo dia. Hoje eu vou viver da obra. Tem gente que acha que é assim. Não, hoje eu acordei e sou profeta. Quer mesmo o chamado? Aí eles foram, escute, para Betel. E isso aqui é interessante, porque Elias disse para Eliseu, fica aqui. Ele disse, não, vive o Senhor dos exércitos, que eu irei contigo, aonde o Senhor for, eu ir. Grave isso aí.
ele vai. Ele foi junto. Chegando em Betel, lugar de comunhão com Deus, significado histórico, casa de Deus. Foi ali que Jacó teve um sonho. Gênesis capítulo 28, foi ali que ele viu a escada. Foi ali que Deus mudou a vida do enganador e do mentir. É noite de abandonar a mentira e parar de ser enganador. Porque Betel, casa de Deus, aonde Deus encontra, onde Deus muda a vida, Deus muda cenário, aonde Deus muda história, aonde Deus muda cativeiro, simboliza comunhão, adoração, intimidade com a presença. Não basta começar bem, precisa desenvolver uma vida de santidade, adoração, precisa ter uma vida com Deus. Vai para Jericó, mas lá em Betel ele diz, fica aqui, que eu vou. Aí ele de novo, vive o Senhor, que eu irei contigo. E ele foi. Foram para Jericó. Significado histórico, foi o primeiro lugar a ser conquistado pelo povo de Israel para a terra prometida. Jericó representa as muralhas e as provações que cada um temos. É noite dessa muralha interna do seu eu cair por terra. É noite dessa muralha do seu ego, do só eu, só aqui, eu acho assim. É noite dessa muralha cair por terra, porque nós estamos falando de um próximo nível, nós estamos falando de um patamar elevado, nós estamos falando de chamada, de ministério. E vou te dizer uma verdade aqui bem rasgada: ministério não é para menino, ministério não é para menina, ministério é para quem tem coragem e para quem tem responsabilidade de fazer a obra de Deus. Ministério não é para aventureiro, viu? Não. Ministério não é para quem acorda um belo dia e não, eu vou ser pastor. Não. Você quer trocar o seu choro? Eu estou falando do seu choro pelo sorriso do pastor? Quer? Quer aquele sorriso ali? Dá o seu choro para ele. Só que aí você vai saber o que se passa de trás desse sorriso. Sabe por quê? Ministério não é para menino e nem para menina. Não é. Ministério é para quem quer ter responsabilidade. Quantas coisas você começou e parou? Não responde para mim não, senão vai ficar feio. Quantas coisas você começou e você parou? Aí você quer falar de responsabilidade aqui na casa de Deus? Quantos projetos você começou e não terminou? Não. Exige um alinhamento. Ele passou por esses 4 lugares. O último foi o Jordão, porque eles saíram de Jericó e foram para o Jordão. E o Jordão simboliza o começo da chamada ministerial, porque lá é lugar de entrega. Lá foi o lugar que o povo passou para entrar na terra. Sim ou não? Está vendo? É noite de passar o Jordão para chegar na promessa. Deus, eu não preciso vir aqui para emocionar. Deus tem. Irmão, eu desconheço um Deus tão abençoador. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que se tem alguém que tem prazer de abençoar, é Deus. Quem não está com prazer de ser abençoado é você que fica brigando com Ele. Não faço, não vou, não quero nada. É muito fácil, eu vim aqui, levanta, toma, pega. Você estava tudo pulando aí, rodando. Que é disso que às vezes o povo gosta. Mas hoje você vai ser confrontado. Vai. Você quer chegar no próximo nível como? Porque tem gente que chega no próximo nível, pega, toma, recebe. Quando é entregado algo, não aguento. Por quê? Foi no base do oba-oba. E Deus me trouxe aqui para dizer, não é no oba-oba, é na renúncia, é na responsabilidade. Porque veja bem, nós fizemos a leitura de um versículo. Esse versículo mexe com a minha alma. Porque ele diz, o que tu quer? Aí ele diz o quê? Eu
eu quero porção dobrada do teu espírito. Notou? Ele não pediu like. Eu vou de novo, porque tem gente que não entende, né? Ele não pediu like. Ele não pediu seguidor. Ele não pediu fama. Ele pediu porção dobrada do Ele falou assim, ó, eu quero a mesma responsabilidade que tu tem na minha caminhada. E ele não pediu a responsabilidade de qualquer um, não. Sabe de quem que ele pediu a responsabilidade? 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Um homem que olhou e disse, não vai ter chuva durante 3 anos e 6 meses. E não houve. Aí ele olhou e pediu a responsabilidade de um homem. 1 Reis, capítulo 17, verso 3, verso 6. Aonde Deus disse, vai, que eu vou mandar corvos te alimentar. Ele pediu a responsabilidade de um homem. 1 Reis, capítulo 17, verso 14. Que ele multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Ele pediu a responsabilidade de um homem. 1 Reis, capítulo 17, verso 22, aonde ele ressuscita o filho da viúva que morreu. Ele pediu a responsabilidade de um homem. 1 Reis, capítulo 18, verso 36 e 38, aonde ele enfrentou os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Aserá. Ele pediu a responsabilidade de um homem que teve a coragem de olhar para um rei e dizer, perturbador de Israel, é tu e a tua casa. Olha de quem que ele está dizendo, eu quero a responsabilidade. Porque você acha que vir para cá é você ganhar aplauso? É? Você acha que você vir para cá pregar, amanhã vai ter um monte de gente te seguindo? Você acha que vir para cá pregar aqui, dar um curso de doutrina, você descer aqui, vai todo mundo te abraçar e dizer, é homem de... Você acha que é isso? Se eu for falar uns feitos de Elias aqui, e a Tiago ainda disse que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu, e vou... E aí, quer responsabilidade? Ué, no começo todo mundo deu glória, parou agora? Eu perguntei no começo. Mudou o conceito? O que mudou? Em meia hora de palavra. Viu que é espinhoso, né? Põe de pé aí, meu pastor, em nome de Jesus. Eu vou encerrar. O ministério de louvor, pode louvar? Eis-me aqui o ministério de louvor, por gentileza. Verso de número 10. 9, dura coisa tu pé. Mas aí ele disse algo interessante. Tu quer? Te será dado. Se tu vê, tu vai receber. Agora, se tu não vê, tu não sabe o que é isso? Ele jogou no peito de Eliseu, tu caminhou até agora, tu andou até agora, tu viu até agora, mas tu só vai receber se tu estiver na mesma visão que o teu líder está. Se tu não está na visão do teu líder, tu não recebe, tu não vê, tu não faz. Porque tem gente que é assim, chega pedindo oração, passa 3 dias quer dar direção. Aí o líder dá uma, e vou falar, o líder dá uma direção, não, porque eu acho que assim, tu não acha nada. Quem recebia de Deus e passava para o povo era Moisés. Não era o povo que recebia de Deus e mandava para Moisés. Não, eu vou de novo. Quem recebe de Deus é o líder. E quem passa para a igreja é o líder. Não é a igreja que passa para o líder. A igreja ainda tem liderança. A casa ainda tem sacerdote. As coisas ainda funcionam na visão que Deus deu para o pastor. Não é na sua. Não é na sua. Não é do jeito que você quer, não. Não é da maneira que você acha. Ainda tem uma direção. Vou falar, tem líder que quiser, mas eu sou o líder. Mas ele ainda é o pastor da casa. Porque tem um nível novo chegando para esta casa. Tem um nível novo, eu sinto a graça de Deus. Tem um nível novo chegando para esta casa. Tem um alinhamento novo para esta casa.
Tem gente que diz que não, mas quem não quer fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Deus vai colocar outro para caminhar, para ajudar. Por quê? Porque Deus sabe o quanto o Senhor tem pedido, Deus sabe o quanto o Senhor tem falado, e a resposta de Deus é: quem não quer fazer, eu ponho para fazer. E tem gente que diz: não, isso não é bíblico. Saul não obedeceu, Deus levantou um Davi para ajudar. Deus vai levantar os pequeninos, porque tem muita gente de milindre achando que faz, e Deus está dizendo: eu levanto os pequenos para fazer, eu coloco aqueles que não dão nada para fazer. Por quê, pastor? Vai ter milindre aqui que vai cair essa noite, vai cair hoje, porque tem gente que acha que só ele prega, só ele canta, só ele faz, mas a casa ainda é de Deus, a obra ainda é de Deus. Nós estamos falando de próximo nível, nós não estamos falando da mesmice, nós não estamos falando de zona de conforto, nós estamos falando de renúncia, nós estamos falando de mudar o patamar, nós estamos falando de viver o extraordinário, de viver o sobrenatural, nós estamos falando de viver o novo de Deus. Olha para Moisés, um assassino, era um assassino, até o capítulo 3, quando Deus se apresentou, o seu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus disse para ele: agora você vai ter que ter fé, você vai ter que obedecer, e você vai ter que perseverar. Abraão, pai da fé; Isaac, modelo de obediência; Jacó, perseverou pela bênção. Todos precisaram mudar, todos precisam sair da zona de conforto. Com a permissão do pastor, a igreja se coloque de pé. Eu quero aqui, não quero brincar com a emoção de ninguém. Quem está disposto essa noite de viver o extraordinário, de ver o que ninguém viu? João só viu o que ninguém viu, porque foi até o fim. Deus está falando com pessoas aqui que querem ir até o fim. Deus está falando com pessoas aqui que quer ter responsabilidade ministerial, responsabilidade com a chamada, responsabilidade com o caráter cristão, de entender que é ferramenta, que é instrumento, que vai ser usado por Deus para marcar essa geração, pastor, para marcar essa geração. Deus está falando com pessoas que quer deixar um legado. Qual é o legado que você quer deixar? Abraão, Isaac e Jacó, temos um legado de fé, de obediência, um legado de persistência. Qual o legado que você quer deixar? Qual é o legado? Será que você quer impactar a próxima geração? Será que daqui a 10 anos você quer que alguém olhe e diga: eu lembro, pastor Rogério, vou usar o senhor como referência, homem de oração, homem que busca, homem que entrega ao Senhor. É legado, é legado, é isso que Deus quer. Vem aqui à frente, venha. Deixa eu falar uma coisa, não fica achando que você não precisa não, porque se você achar que você não precisa, você já perdeu, porque você ainda está na zona de conforto. Eu não preciso ir lá na frente, não precisa. Você está dizendo que você não precisa de Jesus? E não é para revelar CPF nem nome não, irmão, que aqui não é isso não. É pessoas que querem amanhã acordar e dizer: Senhor, eu quero ser ferramenta. Senhor, eu quero ser usado para curar nações. Eu quero ser usado para ganhar almas. Eu quero ser usado como instrumento e ferramenta viva nas tuas mãos. Senhor, eu quero estar posicionado na brecha, para quando o Senhor quiser me usar, eis-me aqui para cumprir em mim a tua vontade e o teu querer, para que eu possa ser a diferença. Você já parou para pensar que é isso que Deus está esperando para mudar lá na tua casa? Aí você vem aqui, campanha, meu filho não muda, minha esposa não muda, e Deus está te chamando hoje: vem que eu vou usar você. O ministério de louvor vai adorar, eis-me aqui, e você vai se apresentar a Deus como um sacrifício vivo de obediência. Senhor, eis-me aqui,
E eu vou orar por vocês. Eu vou orar. E vocês estão tomando uma decisão hoje. E eu conheço um Deus de agora. Eu sinto a graça. Eu conheço um Deus de agora. E Deus vai começar agora. Agora. A mudar cativeiro. Deus, eu sou pequeno, não tem problema. O nosso Deus é grande. Deus, eu não sei falar. Fica tranquilo. Moisés era pesado da língua. Jeremias não sabia falar. Deus, eu não sei fazer. Tem direção. A palavra hoje foi completa. Tem direção, tem pastor, tem sacerdote na casa. E você vai se entregar como sacrifício. A Bíblia diz, é como sacrifício vivo. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Entregai os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Como um sacrifício. O ministério de louvor vai cantar. E nós vamos adorar. E vamos interceder por ele. Eu sinto a graça aqui, pastor. Eu sinto a graça aqui, viu? Uma geração aí, ó. Uma geração nova. Uma geração de remanescentes. Uma geração que não está mais conformada. Deus, eu não quero mais viver a mesmice, Senhor. Eu não aguento mais viver a mesmice. Deus não te chamou para viver a mesmice. Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para ser diferente. É por isso que a luta às vezes é maior. É por isso que às vezes a vontade de parar é maior. Por quê? Porque a chamada é grande.